Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade àquele texto que nós meditamos acerca do envio de Jesus aos discípulos e também de quando Jesus não foi recebido na sua terra, foi mal recebido na sua própria terra, né? Muito bem. Eu quero fazer a leitura hoje, pedir que vocês acompanhem com seus olhos e talvez você tenha alguma versão um pouco diferente, eu vou ler um pouco devagar para você conseguir acompanhar também na versão que você tem, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 em diante. Vamos lá. Todo mundo achou? Sim. 6,14. Semana passada a gente leu do 1 ao 13. Posso ir? O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Versículo 21. Finalmente, Herodias, que é a mulher de Herodes, teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Vamos orar? Deus amado, essa palavra é uma palavra que nos traz tanta reflexão a respeito da natureza do ser humano, a respeito de quem nós somos e do que somos capazes de fazer. E essa é a tua palavra e nós queremos meditar nela, não à deriva dos nossos próprios pensamentos humanos, mas soprados pelo vento do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos oriente e nos dê todo o entendimento necessário para que aquilo que o Senhor pretende falar hoje através dessa mensagem, o Senhor fale, os nossos corações estejam abertos a não apenas entender, mas também viver segundo essa verdade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Como é que um relato desse vai parar na Bíblia, né? Como é que uma história dessa vai parar na Bíblia? Eu não sei se você já leu alguma vez na Bíblia algumas cenas grotescas como essa, que você pensa assim: gente, isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. Como é que Deus permite, ou melhor, dizendo, como é que Ele
quer que algo assim seja comunicado. Isso aqui é uma história para maiores de 18. É uma história pesada. Qual é o objetivo de Deus ao permitir histórias como essa na Bíblia? O que Ele quer ao permitir, ou ao colocar, ou ao orientar os escritores da Bíblia a escreverem algo assim, tão grotesco, tão perverso até, tão animalesco? Eu penso assim que a Bíblia, gente, ela é muito mais do que apenas um relato histórico. Ela é também um relato histórico, mas ela vai além. Ela é também um convite para um relacionamento íntimo. Quando Deus escreveu a sua palavra através de homens separados por Ele, Ele pretendia que nós não tivéssemos apenas um relato histórico de algo que aconteceu e fôssemos informados, mas que nós pudéssemos entrar em relacionamento com Ele através dessa palavra e ouvíssemos através dela. E então, quando a gente estuda a Bíblia, nós não estamos assim, nós estamos num ambiente, vamos dizer, para estudar um texto, mas é muito mais do que isso. Nós estamos entrando num jardim onde nós vamos encontrar com uma pessoa. Então é como se Jesus viesse vestido a nós com as páginas da Bíblia, e Ele nos convida a entrar numa espécie de jardim para caminhar com Ele e ouvir a sua voz. Então a Bíblia, ela tem sim uma função informativa, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem uma missão formativa. Ela pretende formar uma consciência. Ela pretende transformar uma consciência. Ela nos convida a fazer algo? Convida. Mas ela, mais do que isso, ela mostra o que Deus está fazendo em mim e em você. Então, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente é apressado, a gente fala assim, ó, tá, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Ele fala, calma, primeiro presta atenção no que eu estou fazendo em você. O que eu quero fazer em você através dessa história? Qual é o meu objetivo em você? Como é que essa história mexe com você? Ou quando você lê a Bíblia, lê uma história como essa, você não é de nenhuma maneira mexido. Você fica inerte, insensível. Tanto faz, tanto fez. Então, o que Deus está fazendo com a gente através desse texto? Eu poderia resumir no seguinte: Deus está revelando a nós qual é a verdadeira natureza do ser humano sem Deus. Como é que a gente é largado à nossa própria sina? Como é que o ser humano é largado no seu próprio ventre? Faz o que você acha melhor. Faz o que você acha que é certo. Lembra lá em Juízes, o livro da Bíblia, que diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que bem entendia, ou que achava certo. Então faz o seu certo aí, que eu faço o meu certo aqui, e depois a gente vê quem está certo. Não é? E a gente é meio que largado na escuridão, porque o livro de Juízes é um dos livros mais tenebrosos da Bíblia. E quando a gente se depara com uma situação assim, de um homem justo servindo de diversão numa festa com a sua cabeça, a gente fica se perguntando como é que algo assim foi acontecer. E o texto começa, aí eu queria voltar nos primeiros versículos, 14 a 16, dizendo o que as pessoas achavam de Jesus. Quais eram as opiniões que estão rodando aí sobre quem é Jesus? Ele é Elias, João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou um dos profetas antigos. Elias, para quem não sabe, é um profeta do Antigo Testamento. Na verdade, ele é o maior profeta do Antigo Testamento, ok? E Elias, por ser o maior profeta do Antigo Testamento, eles estão falando assim: Jesus é, na verdade, o Elias. Porque o que aconteceu com Elias no final da vida dele? Ele foi arrebatado para o céu, ele nem morreu. Então o que os caras estavam falando? Na verdade, Elias desceu do céu e é esse cara aí. Ou então, ele é como um dos profetas. Lembra do Antigo Testamento? Tinha vários profetas, inclusive vários nomes aqui da Bíblia do Antigo Testamento são nomes de profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Lembra da musiquinha? Pois é. E vários profetas. E Jesus é como um dos profetas? Jesus é um profeta, gente? Sim ou não?
Está com medo de responder errado? Jesus é um profeta? Ele não veio para profetizar, ele veio para cumprir, não é? Para cumprir. Nossa, bem colocado. Que é muito bem colocado. Ele é um profeta. As palavras dele carregam o peso da palavra de Deus. Só que os profetas, talvez vocês se lembrem, quando um profeta ia falar, dizia assim, veio a palavra do Senhor ao fulano. Lembra disso? Sempre tinha isso. Alguma vez você lê isso em Jesus? Veio a palavra de Deus a Jesus? Não. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não vem a ele. Ele é a encarnação da palavra. João diz, João capítulo 1. No princípio, Deus fez as coisas através do seu verbo. E sem o verbo, nada seria feito. E o verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Está falando sobre Jesus, de um verbo que encarnou em nós, de uma palavra criadora e sustentadora que habita entre nós. Então, no Antigo Testamento, a palavra de Deus vinha aos profetas. Em Jesus, a palavra de Deus veio através dele, nele. Então nós conhecemos Deus quando olhamos para Jesus, quando o conhecemos, quando nós nos relacionamos com ele. E o que é sério a respeito de Jesus? Tem aqui várias opiniões a respeito de Jesus, certo? Qual é o problema das opiniões a respeito de Jesus? Eu acho que até por isso que vocês ficaram meio assim inseguros de emitir uma opinião sobre ele. Jesus é a única pessoa sobre quem, quando você emite uma opinião sobre a identidade dele, é a sua identidade que está em jogo. É tipo assim: quem é Jesus? Uma resposta errada ou um entendimento errado sobre quem ele é um entendimento equivocado sobre quem você é. Porque quem você é depende de quem ele é. E se você não aceita a identidade de Jesus, você se equivoca a respeito da sua própria. Porque a nossa identidade está ancorada a Jesus. É quando Pedro diz, ou Simão, tu és o Cristo. Jesus responde, e tu és Pedro. É quando a gente se volta para Jesus e diz, tu és o Cristo, na verdade tu és o Santo, Filho de Deus. Ele diz, e tu és. Então a nossa identidade é revelada no momento em que nós confessamos Jesus como Senhor. Nós reconhecemos a sua identidade e a sua autoridade. Enquanto nós permanecemos negando, ou confundindo, ou diminuindo a pessoa dele, não aceitando aquilo tudo que ele revela sobre si, a gente permanece numa espécie de neblina a respeito de quem nós mesmos somos. Porque a nossa identidade, ela não está desconectada dele. Por que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque ele é o Filho de Deus. E por que nós conhecemos Deus de fato como ele é? Porque Deus se revelou em Jesus. Então, como que nós podemos conhecer a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro propósito? Porque nós encontramos com aquele que é a nossa origem e aquele que diz a nós a razão pela qual nos criou. Então, é quando nós nos relacionamos com ele, fazemos dele nossa pedra de fundamento, é que nós nos tornamos pedra de edificação. Lembra que a gente conversou sobre isso semana passada? Então, Jesus é a pedra fundamental. E quando eu digo, tu és a pedra fundamental, ele diz, e tu és pedra na minha igreja. Entendeu? Tu és o fundamento de todas as coisas. Ele diz, e tu és pedra que compõe o edifício que eu estou erguendo. Não um edifício sagrado, feito de tijolos, mas um edifício feito de pessoas, cada uma delas sendo pedras numa construção da qual Jesus é o fundamento. Ok? Faz sentido? Não. E aí falaram assim, ele é o João Batista ressuscitado. E aí é interessante que o Herodes, ele endossa essa opinião, né? Ele fala assim, é o João Batista que ressuscitou, porque eu matei ele.
Então ele ressuscitou, e é por isso que está fazendo esse monte de coisa aí, porque ele ressuscitou da morte que eu decapitei. E aí é interessante, né? Porque é meio uma teoria meio conspiracionista, assim, né? Todo mundo fica meio que, não, você sabe quem ele é, não sei o que e tal. Ele está meio famoso e todo mundo está querendo se identificar. Só para não perder o raciocínio, eu não entendo esse texto. Porque eu decapitei, mas ele não estava no cálice. Ah, boa! O que acontece, Roberto? O texto faz uma digressão aqui, tipo um parênteses. Ele fala assim, ó, quando o Herodes diz, é o João que eu decapitei. Aí o texto todo é explicando por que Herodes disse isso. Como é que então João morreu? E por que João morreu? Aí ele vai explicar. É interessante isso, eu não tinha pensado no texto. Entendeu? O texto fala, um parênteses. A maior parte desse texto que eu li é um parênteses que ele abre para explicar por que Herodes estava dizendo aquilo. Entendeu? Então ele fala, Herodes está dizendo isso porque o que aconteceu, gente? Deixa eu explicar para vocês. E vocês lembram que no texto anterior o que tinha acontecido? Como que acaba o texto anterior? Os discípulos saíram ungindo. Os discípulos foram enviados. Jesus enviou os discípulos, certo? Enviou. Então Jesus enviou, e aí é meio que assim, a cena dá uma congelada em Jesus. Entendeu? Aí congelou, os discípulos estão lá, enviados, e agora a gente vai contar uma história que vai ser um parênteses até os discípulos voltarem. Então, quando os discípulos estão lá, deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu nesse meio tempo aqui, que, né? E aí, por quê, gente? Os discípulos são enviados de 2 em 2, lembra? Então são 12. Então quantos estão lá? Matemática. Quantos lugares eles estão? 6 lugares. E eles estão fazendo o que lá? Representando a autoridade de Jesus. Então a presença dos discípulos onde Jesus não está é a presença de Jesus chegando em diversos lugares. Jesus através dos discípulos. Então o que são os discípulos? São aquelas pessoas que representam a sua autoridade onde ele ainda não está. Que falam em seu nome. Que carregam a sua autoridade. Então aqui é como se Jesus tivesse splitado, assim, tivesse se multiplicado. Pum! Agora Jesus virou 6 e ele começa a caminhar por vários lugares, fazendo a mesma coisa que Jesus fazia no lugar onde ele estava. Então agora a autoridade de Jesus se espalhou. E como a autoridade de Jesus se espalhou, ele começou a ficar famoso, eles começam a tentar identificar quem é esse Jesus que esses discípulos identificam. E no nome de quem eles fazem essas coisas. Entendeu? Claro. João Batista seria quem batizou Jesus? Exato. Questão de tempo, vamos dizer assim, batizou, vai compor com 30 anos, por exemplo. Tá. Né? Não sei ao certo a idade. Mas como que seria um ressuscitado? Como que viria na mente de Herodes? Tô ouvindo falar desse cara aí, como que? É verdade. Pode ser o cara ressuscitado num período tão curto. Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido essa frase dele. É tipo assim, talvez ele esteja pensando assim, o espírito do João, sei lá, né, que está nele, né? Porque a referência que ele tinha de um homem grandioso era João Batista. Mas João Batista fez quantos milagres? Nenhum milagre. Mas era a referência que Herodes tinha. E aqui, gente, a gente está em que momento? No aniversário de Herodes. Então eu queria que a gente entrasse agora aqui, ó. Aniversário de Herodes. E no aniversário de Herodes acontece um banquete que é dedicado à elite. Como que Herodes é identificado aqui? Como um rei. Só tem um problema. Ele não era rei. Ele se autodenominava rei. Ele era, na verdade, um tetrarca. Sabe o que é um tetrarca? Não? Chuta. Ele era um cara que governava 4 regiões: Idumeia, Pérea, Galileia e Judeia. E ele se auto-intitulava rei. Então ele meio que se dava uma promovida, assim, entendeu? Não, sou o rei. E ele fazia tudo que um rei fazia. Então ele dava uma promovida nele. E ele tinha, por João, um interesse meio confuso. Você percebe?
Porque é meio estranho a relação dele com João. Porque ele gosta de João, mas ele prendeu João. Quando manda matar João, o que ele faz? Eu não gostei que me mandou matar, mas como eu prometi na frente de todo mundo, então eu vou cumprir. É uma relação meio esquisita que ele tem com João, não é? Meio difusa, meio estranha. E com Jesus também, por extensão. Esse cara aí é o cara que eu decapitei. É um sentimento místico e respeito, né? Respeito, Mas uma coisa assim, não sei se ele acho que não considerava como profeta, nada disso, porque se considerava, então vai levar assim em consideração, agindo, né? De acordo. Parece uma coisa que mexia com ele, meio místico, né? Sim. Por que Herodes mandou prender João? Porque ele falou que era errado o Herodes de pessoas do irmão. Exato. O Herodes tem um irmão. E o irmão era casado. Ele pegou a cunhada e transformou ela em esposa dele. E o João Batista estava pregando e no meio da pregação, você imagina, né? Pregando lá, falou assim, a propósito, queria falar um negócio. O rei tá errado. Aí já saiu um Twitter lá. O rei João Batista disse que o rei está casando com uma pessoa errada. Bom, aí tava lá o Herodes, de repente seja o súbito dele, o senhor sabe o que saiu no X, né? O que saiu no X? Não, o João Batista acabou de dizer lá, e o pessoal tá meio caindo em descrédito, que você tá em adultério, tá traindo, tá pegando como esposa a esposa que é do seu irmão. Ele ficou furioso e mandou prender. E aí, depois que João estava preso há algum tempo, é quando acontece essa festa aqui. Pegaram a linha do tempo? A linha do tempo é meio confusa mesmo no texto, por isso que eu estou tentando esclarecer aqui, tá? E daí, gente, aqui é uma festa, todo mundo concorda? Uma festa, um banquete? Uma festa, um banquete, muitas pessoas estão no ambiente do aniversário, uma festa, um banquete, sim? Eu falei, eu acho que eu não vou ler esse texto isoladamente. Esse texto foi divinamente colocado ao lado de um outro texto que precisa ser lido em paralelo. Próximo texto diz assim, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus. Lá, vocês viram que eles voltaram agora? Então eles tinham ido, aí contou essa história, agora eles voltaram, entendeu? É tipo assim, ele dizendo pro leitor, enquanto eles estão lá, deixa eu contar uma história para vocês. E lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse para os seus discípulos, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, sem ninguém. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Mulheres não eram contadas, tá? Então era muita gente. Nós temos aqui 2 retratos, 2 cenas. Uma cena é do banquete do rei. A outra cena é da mesa dos discípulos.
A gente lendo assim os dois textos em contraste um com o outro, a gente percebe duas lógicas em oposição. A gente percebe duas maneiras de enxergar a vida. Porque a mesa, ela representa representa o modo como você lida com a vida. Como você lida com a mesa? Como você lida com a refeição? Como você lida com o pão? Como você lida com a comida? É a maneira como você lida com a vida. E aqui existem dois modos diferentes de lidar com a mesa. A pergunta, depois que a gente lê esse texto, é: em qual mesa você se assenta? De qual mesa você faz parte? Qual é a sua mesa? Qual é a mesa onde você come? Você come na mesa do acúmulo? Você come na mesa da negociação? Tudo se trata de um negócio, ganha-ganha? Tudo se trata de fazer um bom negócio? Enquanto me interessa, eu ando com você. Quando não me interessa mais, eu me desfaço de você. Você se assenta na mesa da satisfação e do prazer? A vida é uma questão de comer e ficar feliz. O que a vida pode me dar que vai me dar prazer? O que me dá prazer eu faço. O que não me dá prazer eu não faço. Será que vida para você é uma mesa onde você se banqueteia e se satisfaz e se diverte e se trata tão somente de encher o bucho? E quando o bucho não está cheio eu reclamo? Será que a vida é uma questão de conquista, de mérito e direito? Come na minha mesa, eu tenho na minha mesa aquilo que eu conquistei, aquilo que eu tenho direito, porque eu trabalhei para ter. Será que a mesa para nós, para você, para mim, é um lugar onde a gente resolve um problema? Eu vim aqui, resolvi o problema da minha fome e vou embora. Então é tipo assim, vamos resolver um problema, vai? Então tipo, para mim a vida é isso. Resolveu, é pragmatismo. Resolveu, não resolveu, tchau, acabou, sai fora. Ou será que, e aí eu olho para a mesa dos discípulos e vejo isso, ou será que a gente encara a vida como uma experiência de partilha e de relação? De repartir, de compartilhar, de aprender. Então aqui, gente, tem um contraste entre o banquete do rei e a mesa dos discípulos. O banquete do rei é um banquete de fartura acumulada. A mesa dos discípulos é uma mesa de virtude repartida. Banquete do rei é um banquete que visa diversão. A mesa dos discípulos é uma mesa que visa comunhão. O banquete do rei é servido por um rei corrompido. A mesa dos discípulos é a mesa de um pastor compassivo. Lembra? Como que tudo começa? Jesus olha a multidão e diz: eu vejo essa multidão como ovelhas que não têm pastor. E eu me compadeço deles. O banquete do rei é um banquete que acaba com a morte de um profeta. A mesa do rei, dos discípulos, é uma mesa que acaba com sobras. Todo mundo come. Todo mundo tem. É uma mesa farta. Não é uma mesa luxuosa, mas é uma mesa farta. É uma mesa farta de ensino. É uma mesa farta de alimento. Você viu que fala assim: eu me compadeço dessa multidão. Então passou a ensiná-los. Não é interessante isso? Como é que você representaria a compaixão por ensino? Eu tenho compaixão de você. Ah, é? O que você vai me dar? Eu vou ensinar. Não é? É tipo assim, Jesus dizendo: eu tenho algo tão sério para te oferecer que não é só resolver a sua fome momentânea, vai transformar a sua mente, a sua consciência. Eu quero ensinar vocês. Eu não quero só passar por aqui e te dar um pão que você vai embora daqui e logo vai ter fome de novo. Eu quero que
aquilo que está no meu coração esteja no seu também, e você veja a vida como eu vejo. A mesa dos discípulos é uma mesa de repartir o coração. O banquete do rei é um banquete de fartura. Mas olha só que interessante. Jesus alimenta o povo onde? Ali mesmo, na real. Onde eles estavam? Há uma palavra que repete várias vezes no texto. Deserto. Vamos lá. Jesus falou assim, é o seguinte, eu tô com umas passagens aqui para Porto de Galinhas. Vamos dar uma espairecida, vamos relaxar, jogar a perna pro ar, tomar um suco. Não vou, Jesus, a gente já trabalhou bastante, a expulsão do demônio, a gente já curou enfermo, vamos, a gente merece um descanso. Quando eles aterrissam no avião e estão lá no aeroporto, na hora que eles saem assim, eles olham para fora e a mesma multidão que estava do lado de lá está do lado de cá. Os discípulos olham e dizem assim, Jesus. Eles estão no deserto. E quando é que na Bíblia Deus alimenta um povo faminto no deserto? Maná, o Êxodo, lembra? 40 anos no deserto, uma multidão de 1 milhão de pessoas, e Deus os alimenta todos os dias. Quando Jesus alimenta uma multidão no deserto, Ele está dizendo assim, ó, eu sou. O eu sou que libertou o povo do deserto, sou eu. Porque como Deus se revelou a Moisés no deserto? Eu sou. Só que tem uma diferença. Lá no deserto de Êxodo, os discípulos, ou melhor, a multidão foi alimentada. E quanto dava o pão? Sobrava? Não, dava certinho, pau. Sabe aquela... Você dá aquela raspada final no tacho e fala assim, não, agora deu? Aqui não. Jesus alimenta uma multidão no deserto e sobra. E aqui, gente, eu queria até aprofundar um pouquinho esses contrastes e a gente encerra. No banquete do rei, aqueles que são poderosos são convidados. E aqueles que são simples são esquecidos. Quem que Herodes convidou para o seu banquete? Do seu aniversário? Autoridades, gente importante, personalidade. É assim, ó, menos de 500 mil seguidores no Instagram não tinha. Todo mundo que estava ali era gente da alta, elite. E gente, vamos pensar um pouco. A gente gosta de sair na foto com gente importante? Quem a gente convida para o nosso aniversário? Quem é que participa da nossa mesa? Será que a gente está preocupado em sair na foto com gente importante? Será que a gente já alguma vez correu atrás de gente importante? Ao correr esqueceu as pessoas que estavam ali do nosso lado o tempo todo? Às vezes a gente corre atrás dos importantes, dos honrados, e quer honrar os poderosos, e a gente se esquece de convidar os honrosos. As pessoas honrosas, sabe aquelas pessoas que anônimas, tem nem muito seguidor, né? Uns 200, 150, assim, a família mesmo. E a gente se esquece dos honrosos, que são aqueles que segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira estão lá. E a gente quer tirar foto com quem? Prefeito que aparece, que assim, ó, eu sempre vejo essa imagem, né, na minha cabeça. Uma praça está sendo construída e tem um jardineiro que todo dia está lá, batendo a enxada. Aí no dia da foto da inauguração, vai o prefeito, vai as autoridades, vai os vereadores, vai a imprensa, vai todo mundo. E o jardineiro que ficou todo dia trabalhando ali nem sai na foto. Não é isso? Não é, gente. Às vezes a gente se esquece dos honrosos e honra os poderosos. Esse é o banquete do rei, que se auto-intitula rei, inclusive, né? Jesus, ele tem compaixão dos simples. Compaixão dos simples.
ele se relaciona com as pessoas não a partir do que elas podem lhe oferecer. Se eu andar com essa pessoa, aí eu vou começar a ganhar alguma coisa. O que você tem para me oferecer? Jesus anda com pessoas que não tem nada para oferecer para ele. Essa é a mesa dos discípulos. É andar com gente, é honrar gente que não tem muito o que oferecer. Pense aí no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Aquelas pessoas por quem você passa todos os dias, quase que desapercebidas. Mas na verdade elas fazem toda a diferença. E na hora do vamos ver, você convida aquele que vai ter mais glamour. E se esquece daquele que fez a diferença no dia a dia. Jesus está com o povo, com a multidão, tendo compaixão dela. E você lembra que, eu acho isso incrível, você lembra que Herodes, ele faz um juramento. Qual é o juramento que ele faz no banquete? Eu imagino você levantando uma taça de ouro, cheia de vinho, nada contra o vinho. E ele fala, e todo mundo fica em silêncio porque o rei levanta. E ele faz um juramento. Qual é o juramento que ele faz? Depois da dança da menina. Quem quiseres, eu te darei. Só pede, que eu te dou. E ainda que se for metade do meu reino, eu estou aqui, falando para todo mundo. Tá até o pessoal da imprensa ali tirando foto, já anotaram. Já saiu no Twitter, eu estou falando aqui que eu vou dar. Qual a declaração que Jesus faz quando ele vê a multidão? São como ovelhas sem pastor. Olha o contraste de declarações de Jesus com o rei. Ele olha, e quem ouve essa frase, gente? Não é a multidão que ouve. Ele não falou essa frase para ser ouvido. Quem que ouviu essa frase? Para quem que ele compartilhou isso? Quando ele viu a multidão lá no aeroporto, bateu o olho, os discípulos já sabem o que passou no coração deles, que passa no seu também. Jesus saiu assim, como que num soluço dentro dele. Eu tenho compaixão dessa multidão. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E uma profecia se cumpre aqui. Quem falou de profecia cumprida? Foi a Thaís, né? No Antigo Testamento, Jeremias tinha dito assim: eu vou dar a vocês um pastor que os pastoreie segundo o meu coração. Jesus é esse pastor que pastoreia pessoas com compaixão, não com interesse. Tipo assim, não tem demagogia. Sabe aquela fala que é só para ter, sabe, época de eleição? Esse ano é ano de eleição, né? É ano de eleição. Sabe aquelas benfeitorias que só tem segundo interesse? Recapear a rua, carpear a pracinha. Ficou 4 anos lá, a Deus dará, né? Então Jesus não fala essas coisas como demagogia para alcançar voto popular. Ele fala isso, ele só compartilha com os discípulos. Gente, eu tenho compaixão dessa multidão. É sério, agora pensa o seguinte: alguém desperta raiva em você, que foi o que despertou nos discípulos aqui, quando eles viram a multidão. Será que alguém que desperta raiva em você, em Jesus desperta compaixão? Será que tem uma pessoa que você olha e dá até um negócio ruim, e que Jesus, na verdade, olha para essa pessoa e ele olha com compaixão? Será que o que Jesus queria da gente é que a gente olhasse para ela não com raiva, mas com compaixão? Porque é assim que a gente aprende na mesa, não é? Essa é a mesa de Jesus, a mesa dos discípulos é uma mesa de compaixão. E olha só que eu acho incrível, o versículo 24 diz assim: ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. E o versículo 41, olha lá: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. Olha só, gente, presta atenção nisso. Por que a mãe dessa menina pediu a cabeça de João? Por quê? Imagina, o rei ofereceu metade do reino. Mãe, o que eu peço? Tá, então o gênio da lâmpada apareceu, faz o pedido, e a mãe pede a cabeça de João Batista. Por quê?
Por que ela tinha esse desejo? Por que ela carregava isso no coração Ela dela? tinha um ódio porque João falava contra a união dela com Herodes. Exato. Na verdade, o que ela queria era eliminar um contexto, uma pedra. Vingança. É assim, prisão não basta não. Você prendeu ele, mas pra mim prender é pouco. Agora Herodes já estava de olho na filha, né? Ah, é? Porque ele teria oferecido metade de um reino se não tivesse algum interesse. Não é lógico, porque o banquete dele é uma questão de se alimentar. É o olho gordo, é o olho que cresce quando vê, entendeu? É um banquete que esbanja sensualidade, não é? Não é interessante que... Eu vou falar. Tô nem aí. Não é interessante que no linguajar do mundo a relação sexual é tratada como comida. O que um cara fala que vai fazer? O que o olho do Herodes fez? Não é interessante que muitas vezes as nossas relações são assim? Só uma questão de satisfazer o ego? E você vê a relação de Jesus com a multidão é pura, né? Ele está ensinando os discípulos dele a serem puros assim. Mas o meu ponto aqui era o seguinte: vocês trataram essa coisa, o Humberto estava falando da filha, né? Estava de olho na filha. Nós tipo assim, pegou a esposa do irmão e agora estava de olho na filha, que provavelmente era sobrinha. Detalhe, né? Mero detalhe, né? Mero detalhe. A Herodias estava atrás de vingança. Esse cara que está me denunciando. E por que ela estava com vingança? Porque ela se achava nesse direito. E por que eu li esses dois versículos juntos? Quando a gente vai lá na mesa dos discípulos, a gente olha Jesus. Qual é o sentimento dele quando ele pega esses pães na mão? Primeira coisa que ele faz. Ele não fala assim, vou comer. Entendeu? Quem estava pensando nisso era Herodes. Ele pega os pães na mão e ele fala o quê? Graças. Gratidão. Qual que é o meu ponto aqui? A gente olha para a vida com o olho de quem quer comer, ou a gente olha a vida com o olho de quem é grato? Essa é a mesa dos discípulos. A mesa dos discípulos vê a vida como um pão dado gratuitamente, de graça. Quando a gente se senta ao redor da mesa, como a gente vai fazer hoje, e a gente está fazendo hoje, a gente olha para a nossa mesa e diz: eu sou grato. Sou grato pela vida. Sou grato pela saúde, pelas amizades, pela família, pelas relações, pelo trabalho, pelo dinheiro. O dinheiro não está na minha conta porque é mérito, não. O dinheiro é dádiva, é graça. Se não é o Senhor, eu não tenho saúde, eu não tenho condições. É Deus. A gente hoje está vivenciando esse momento da tragédia lá do avião que caiu. E a gente sabe, gente, a nossa vida é o quê? Sopro. Se você está aqui, não é direito, é dádiva. Quando a gente olha para a vida, a gente olha para ela com gratidão. O que a gente aprende na mesa dos discípulos? A ser gratos. Então, olha só, na mesa do banquete do rei, você tem um sentimento de vingança gerado por um senso de direito de uma mulher. Agora, na mesa dos discípulos, você tem Jesus que toma os pães. É 2 pães, gente. É 2 pães mesmo, tá? 2 pães. Ele toma o pão numa mão. Quantos é? 2? 5 pães. E 2 pães. Ainda bem que minha cabeça, eu sou um alerta aqui. Ele toma os pães e ele dá graças. Ele dá graças mesmo. Eu imagino ele pegando esses pães, olhando para o céu e dando graças. E agradecendo. E aquilo lá não é só sobre o pão. Você entende que quando nós estamos falando da mesa, nós estamos falando sobre a vida? Quando Jesus, ele diz, olha, esse corpo que eu tenho, essa vida que eu tenho, não é o corpo que eu queria ter. Isso é lá no banquete de Herodes. É a vida que eu tenho, é o corpo que eu tenho, é a história que eu vivo, é a família que eu tenho, são as relações que eu tenho, é o trabalho que eu tenho. Sou grato.
Acho que dá para tirar mas um comparativo aí também. Sim. Entre o banquete do Herodes e o banquete dos discípulos. Sim. O banquete do Herodes, basicamente, ele para alimentar o ego. Então, uma alimentação egocêntrica, ele alimenta as suas necessidades. Perfeito. Né? Então, a esposa do primo, a própria sobrinha, tudo para alimentar ele. O que você quer? Cabeça. Não, vai lá e mata, Isso. que é para agradar. Agora, então é uma coisa mais, alimento espiritual é egocêntrico, para alimentar a si mesmo. Agora, no banquete não. No banquete, o que você vai alimentar? Não vai alimentar a si. Você vai alimentar e compartilhar as outras pessoas. Perfeito. Então você vai espalhar, você vai alimentar as outras pessoas com aquilo que você tem. Sim. Pode ser que isso seja, não sei, né? Não estava lá, mas uma das coisas também para os discípulos. Espalhe o alimento que vocês têm do pão divino espiritual a todas essas pessoas. Sim. É uma questão de compartilhar. Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, quando uma pessoa nova aparece na sua vida, a primeira coisa que você pensa é: como essa pessoa pode me dar alguma coisa de bom? Ou como é que eu posso fazer alguma diferença na vida dela? Qual a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Lá o banquete de Herodes, a lógica é a seguinte: eu quero, eu pego. Eu quero, eu pego. Agora de Jesus é o que eu tenho, eu reparto. O que eu tenho para oferecer a essa pessoa? Percebe como as relações de hoje em dia, e aí pensa em tudo, gente, nas redes sociais, em como a gente olha para as pessoas com um olhar de o que eu posso tirar, e não o que eu posso oferecer. O que eu posso subtrair, como que eu posso ganhar, como que eu posso, de alguma maneira, sair ganhando, me beneficiar. E a relação de Jesus é uma outra. Eu queria ainda ver um outro, mas é interessante. Sabe que esse ponto que você acabou de tocar, eu escrevi e depois eu tirei. Eu falei, vai ficar muita coisa, mas quando Deus quer falar alguma coisa, Ele fala. Versículo 28 diz assim, aqui: e trouxe sua cabeça num prato, ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Olha o versículo 41, logo no final dele. Entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. Presta atenção nisso. Vamos lá, banquete. O carrasco vai à cela e corta a cabeça de João. Ele pega essa cabeça, põe no prato e entrega para quem? Para a menina. Vai lá na frente do mundo, aí todos os convidados vêm. A cabeça do João entrando no meio da festa e parando na mão da menina. É meio asqueroso, né? Mas tá lá, tá? Aí o que a menina faz na frente de todo mundo com a cabeça do João? E entrega para a mãe. Agora dá uma olhada no que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus parte o pão. Ele pega o pão e sai servindo a multidão? Não. Ele entrega para quem? Para os discípulos. Os discípulos fazem o quê? Entrega para a multidão. Percebe o contraste? Num banquete, rodam a cabeça. Na mesa, parte o pão. De mão em mão. Isso é tão incrível que eu estava pensando hoje uma coisa que eu nunca tinha pensado, gente. Todo mundo, Jesus fala, né? João Batista é o Elias que tinha que vir. Sabe o Elias? É o Elias prometido que tinha que vir. Não a reencarnação do Elias, tá? Mas ele é o Elias profetizado por Malaquias, que tinha que vir o Elias antes de vir o Messias. E aí o Elias aparece, que é o João Batista. E aí, gente, o que acontece? Elias faz muitos milagres, lembra? João Batista não faz nenhum milagre. Elias é perseguido pela esposa do rei. Como é que era o nome dela? Jezabel. E ela persegue o Elias de tal maneira que Elias entra em depressão. E Deus fica com tamanha compaixão de Elias que ele só é arrebatado porque Deus fica com compaixão dele. E diz assim: eu vou livrar você dessa mulher. Mas sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado? Eu pensei só hoje. Deus poupou Elias da esposa do rei. Mas Deus não poupou
João Batista da esposa do rei. O que será que João Batista tinha que Elias não tinha? O rei. João Batista sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava conhecendo aquele, estava morrendo em favor daquele, ou em nome daquele, que ressuscitaria dos mortos. É como se Deus estivesse assim, dizendo assim: João Batista, você aguenta algo que Elias não aguentou. Sabe por que você aguenta? Porque você está olhando para aquele que ressuscita mortos. Não sei quem assistiu The Chosen. No The Chosen mostra o João Batista sendo decapitado. E quando ele está sendo decapitado, ele olha, ele fala assim, é muito bonita a cena. Eu preciso contar. O carrasco está limpando o prato, né? E ele fala assim, aí o João Batista com a cabeça posta lá, ele diz assim, eu estou indo para um banquete também. Aí o carrasco fala, você está indo para um banquete? Quê? Aí o cara que está julgando ele fala assim, últimas palavras. Aí ele diz assim, você não entenderia. E ele olha para o lado e vê um cordeiro. Que ele que disse, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí o cara diz, últimas palavras, você não entenderia? Aí ele anota, últimas palavras, você não entenderia. É tipo assim, o que foi a vida de João Batista? Alguém que não foi entendido. Do começo ao fim. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu João Batista. Você sabe o que é viver sem ser entendido? Você não foi entendido. A mensagem que você quis passar, você passou. Foi. E qual é a mensagem única de João Batista? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício em nosso favor, o único capaz de derramar um sangue tão precioso que nos limpa dos nossos pecados e nos coloca em uma nova relação com Deus. É Jesus. Essa foi a mensagem de João Batista. Agora, sabe uma coisa que eu acho mais impressionante? Gente, Jesus comeu? Jesus comeu? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas no texto diz? Você acha que isso tem uma pedagogia? Ele tomou os pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Provavelmente ele comeu, com certeza. Mas o texto oblitera essa informação. Por que será? Parece que não é algo que ele está preocupado. É isso. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu acho que essa é a grande mensagem do banquete, da mesa dos discípulos. A vida não é um pão para ser guardado, mas um pão para ser repartido. Sabe o que a maioria de nós quer? Autopreservação. Sobrevivência. Será que eu consigo durar mais? Eu queria durar um pouquinho mais. Oh, Deus me permite durar mais. Eu queria durar mais. É tipo assim, né? O que as pessoas estão fazendo? Que elas querem durar um pouquinho mais. Eles estão falando assim, não é sobre uma questão de durar mais. É sobre uma questão de fazer com que a vida que você tem agora seja repartida. Qual é a vida que você tem na sua mão hoje? Dá graças por ela. Reparte ela. Porque é isso que Jesus está, é isso que é participar da mesa de Jesus. E aí tem uma parte que Jesus fala assim, quantos pães vocês têm aí? Eles entregam 5 pães, né? 2 peixes. Era pouco, gente? Uma multidão, sim. Era pouco? Uma multidão. Só que sabe uma coisa que a gente passa desapercebido? Era tudo. Era tudo. O que vocês têm? É só, até desculpa, viu, Jesus? Assim, me perdoa, tá? Mas é o que eu tenho. É tudo. Então,
O que é que faz diferença para Jesus? Não é se é pouco, não é se é muito, mas se é tudo. Quantas vezes eu já me peguei orando para Deus e dizendo assim: Deus, eu sou incompetente, não sei um monte de coisa, sou falho, pecador, frágil, mas do que eu tenho eu te dou. Aceita esses 5 pães e 2 peixes. E essa é a oração que a gente podia terminar hoje. Deus, não é muito, tá? Mas é tudo. Se eles tivessem 50 pães e 20 peixes, 5 pães e 2 peixes seria um grande problema ali, porque eles estariam dando uma surrupiada. Quantas vezes a gente não é assim, como é que fala? Mesquinho, mão de vaca na nossa relação com Deus, né? A gente chega para Deus e fala assim: Deus, toma um pedacinho só. E olha, esse pedacinho que você está pegando não estraga, não. Faz do jeito que eu faria. E tudo que Deus quer de nós é o seguinte: entrega nas minhas mãos tudo, ainda que seja pouco. E através de você eu vou fazer um milagre. Vou fazer um milagre. Entrega tudo e deixa comigo, que eu faça um milagre através de você. Amém? Amém. Que essa seja uma verdade sobre quem somos. Nós nos assentamos à mesa dos discípulos. Isso não é uma coisa sagrada. Isso é uma maneira de entender a vida. É assim que a gente enxerga a vida. Nós nos assentamos à mesa de Jesus. E nós aprendemos de Jesus. E nós vemos a vida como Jesus a vê. Como um pão pelo qual nós damos graças a ser repartido. Amém? Vamos orar. Pai amado, Senhor, o Senhor mesmo nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino e seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós somos gratos ao nosso Pai pelo nosso pão. Esse pão que é a nossa vida, esse pão que é o nosso dinheiro, esse pão que é o nosso corpo, esse pão que é o nosso entendimento, esse pão que é o que temos hoje. Não sabemos do amanhã, mas o hoje nós temos aqui. E nós queremos entregar nas suas mãos como esses discípulos fizeram. Queremos entregar tudo, esse nosso pouco. Tudo que temos, tudo que somos, entregar nas tuas mãos, Deus. Porque sabemos que nas suas mãos aquilo que é pouco é o suficiente. E ainda sobra. Obrigado, Senhor, porque tudo que temos vem de Ti. E nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, pela graça do Senhor em nossa casa, em nossa família, em nossa história. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar a vida sob essa perspectiva, sob essa lente da mesa dos discípulos, porque é isso que nós somos, discípulos de Jesus. Amém. Amém.